com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Gostaria de pedir que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários eu vi e o nome de vocês, certo? Bom, para a nossa aula de hoje, então, de ciências, vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós já vínhamos estudando, tá? Então, ó, é a nossa revisão de ciências. As páginas do livro que a prof deixou para vocês fazerem lá no sistema são as páginas 48, 49, páginas 50 e 51. Nós estudamos bastante coisa nessa unidade 1, bastante coisa mesmo. Então nós vamos ver desde lá do início, eu vou explicando para vocês, depois a gente volta aqui nas atividades, tá? Então todo mundo agora vai lá na página 14, ó, nessa página aqui, tá? Então nós temos na página 14 a invenção do microscópio. Lembra que a gente estudou isso aqui na sala? Que a gente foi no nosso laboratório, nós fomos lá e vimos como é que funcionava. Nós olhamos, a prof colocou duas lâminas para vocês verem, vocês observarem. 2 microscópios disponíveis também. Um com uma folhinha, outro com um pedacinho de pele para vocês observarem a diferença, né? Vocês viram, né? Pois então, nós estudamos as partes dele, as partes do microscópio, a gente fez, vocês tiveram um vídeo sobre isso. Então nós temos ali o tubo, que é a parte de cima, ó, aqui, ó, o microscópio ali. Nós temos ali a parte de cima, que é o tubo. Depois nós temos aqui essa parte das lentes, olha ali, ó. A parte de baixo, a parte das lentes. Depois aqui nós temos o botão de ajuste. Olha como é que ali funciona o botão de ajuste. Depois nós temos a platina ou mesa, né? Onde é que fica a mesa aqui, ó. A mesa, onde a gente coloca ali para poder observar. E depois a fonte de luz, que é bem embaixo, ó. Aí vocês lembram que o nosso microscópio lá da escola não tava sem luz? E aí vocês lembram o que a prof fez? Quem lembra o que a prof fez? A prof usou o celular. A prof pegou a luz do celular e colocou embaixo. Vocês lembram disso? Para que vocês conseguissem enxergar, né? Bom, depois então nós vimos as descobertas que foram feitas. Então teve uma evolução na ciência. A ciência evoluiu muito depois de desenvolverem o microscópio. Eles puderam observar coisas menores, né, que não dava para enxergar a olho nu. Então, quão importante foi essa descoberta na nossa história. Depois, na página 18 e 19, nós estudamos sobre as células. Então, por eles terem descoberto o microscópio, ter feito, né, essa nova invenção e foram aprimorando essas tecnologias, a maneira de se observar, né, eles começaram a descobrir, eles viram outras coisas, perceberam assim, não, mas espera aí, mas observando isso aqui eu vi que tem células, tem uma cortiça que ela vai entrelaçada e ali no meio tem coisas, né, e se a gente abre a gente consegue enxergar mais coisas ainda. Só que isso só foi possível com a evolução desse primeiro microscópio. Então eles evoluíram muito até chegar na célula. Descobriram que tinha uma célula, que é as células que compõem o nosso organismo, que o nosso organismo é feito só de células, né? A grande maioria. Então depois nós temos ali, nós vimos a parte das células aqui, nós temos os animais feitos de células, temos as plantas. Depois nós temos ali, ó, modelo de célula animal. Então vocês viram esse modelo de célula animal, vocês desenharam, vocês lembram que vocês desenharam, o prof pediu? Depois aqui na página 22 e 23, nós vimos os vírus e as bactérias, né? Então para que serve o vírus, para que serve a bactéria, que tem um lado bom na bactéria que pode ser usado e no vírus também, e tem um lado muito ruim, que é um lado que a gente fica doente, que a gente tem que cuidar da nossa saúde, temos que tomar medicamentos que às vezes para cuidar da nossa saúde. Então cuidar desses vírus, dessas bactérias, e só foi possível pela descoberta do microscópio, né? Daí descobriram lá e a gente
foi clareando, essas descobertas foram vindo e hoje a gente pode se prevenir. Hoje a gente sabe que nós sabemos que nós estamos em casa, nos protegendo de uma gripe, de um vírus muito forte, né? Que ele pega pelo contágio do espirro, né? Do contágio das mãos, às vezes, bota no nariz, bota no olho. Então, hoje nós podemos saber disso. Antigamente, antes do microscópio, eles não sabiam disso, eles não tinham esse conhecimento, eles ficavam doentes e não sabiam de onde que vinha aquilo. E hoje nós sabemos. Então, olha como é importante essa evolução, esse desenvolvimento, como foi importante pra gente como ser humano. Então, ali na página, deixa eu ver, os benefícios dos vírus, depois nós temos as bactérias, nós temos os benefícios, os malefícios, o que elas causam, né? Que elas causam doenças, também foram usadas para fazer essa página aqui, ó, 26 e 27. Esse é o momento de fazer a página 26 e 27. Prof, eu não fiz alguma, eu passei, esqueci, não deu tempo. Volta e faz, tá? Antes de começar a fazer as páginas que a prof deu para vocês ali no sistema, façam as páginas anteriores do livro, completem o livro. Vai ficar mais fácil depois de fazer as atividades, tá bom? Então aqui na página 26 e 27 tem algumas perguntas sobre os vírus e as bactérias, tem as partes do corpo. Depois então nós estudamos sobre os fungos e os protozoários, né? Olha ali, ó, nós temos ali os fungos, como ele é feito, os pluricelulares, né? Nós temos as leveduras, olha quanta coisa nós conversamos já sobre isso. Depois nós temos ali a página dos protozoários, ó, que estão nos animais. Depois nós vimos então no capítulo 5 os micro-organismos e a saúde. Então esses micro-organismos, nossa saúde, como é que funciona, né? Conversamos bastante, falamos sobre as picadas dos insetos, sobre o contágio das gotículas da saliva, né, que a prof acabou de falar. Vimos algumas doenças ali como a dengue, malária, gripe, as micoses, doença de Chagas, a cólera. Então nós temos ali o Zika vírus, a chikungunya, a febre amarela. Olha quanta coisa nós vimos no decorrer do nosso estudo. Então a prevenção dessas doenças, como é importante a gente saber como é que elas são, como é que pega, né? Que tipo de doença, como é que faz, pega de comer, de tomar, de tocar, de espirrar, como que pega, né? Como é importante a gente saber como é que pega para a gente poder se prevenir. A página 39 são atividades bem importantes, façam essas atividades aqui sobre a unidade. É bem importante para que vocês saibam. Depois nós fizemos a nossa última aula, então, a tecnologia e saúde. Então, a tecnologia foi se desenvolvendo, nós estudamos sobre a vacina, né? Vocês lembram que a prof trouxe na aula passada, a prof trouxe ali uma seringa, a prof também trouxe a parte do... Como é que é o nome? De um raio-x. Depois a prof trouxe também uma carteirinha de vacinação para que vocês vissem, né? E vocês dessem uma olhada. Até a prof falou para que vocês olhassem a própria carteirinha de vocês, olhassem, vissem se estava tudo em dia, se as vacinas estão em dia, o que falta, né? Então aqui nós temos, ó, os equipamentos de diagnóstico, é o raio-x que a prof trouxe para vocês, né? O microscópio óptico que veio para saber mais, para descobrir um pouco mais de dentro da célula, como é que funciona, eles conseguem olhar lá dentro, coisas muito, muito, muito pequenas, né? E depois nós estudamos a página 5, agora a página 50 e 51. Então vamos lá, quero que vocês acompanhem comigo, todo mundo abrindo na página, 48 e 49. Página 50 e 51 é depois. Vamos fazer essa página aqui, todo mundo junto, a prof vai explicar e vocês vão fazer, tá? Então fala ali em cima, o que você aprendeu? Então, sempre quando chegar nessas páginas aqui, que elas são meio verdinhas, são páginas de revisão do conteúdo, para ver o que vocês aprenderam, o que ficou, fiquei com dúvida em tal coisa. Então, essa é a hora de tirar a dúvida. Pergunta para a prof, pode colocar aqui embaixo no vídeo, pode mandar para a prof, que a prof tira a dúvida de vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, na atividade 1 fala assim, observe a imagem. Então, tem uma imagem ali. Que imagem é aquela ali?
Temos um livro, ó, vou botar bem pertinho para vocês. Temos um livro e um recipiente com água. Então esse recipiente com água, quando ele é aproximado do livro, ele forma uma lupa, né? Aí fala ali, ó, o vaso de água pode ser considerado um tipo de lente? O que você acha? Sim, ele pode, né? E por quê? Porque ele ampliou, né? Bom, atividade 2. Todas as imagens a seguir são de um micro-organismo que ataca plantas, causando doença chamada ferrugem. Então, essa doença é chamada de ferrugem. Instrumento de observação. Que instrumento de observação foi usado em cada caso? Então, ali vocês têm que me dizer, nessa atividade, qual foi essa atividade aqui. Não vou chegar muito perto, tem resposta. Qual foi o instrumento que foi usado? Então, lupa, nós temos ali 3 instrumentos que foi colocado ali em cima. Nós temos, então, a lupa, aquela que a gente olha assim, né? Depois nós temos a olho nu, aquilo que a gente pode enxergar a olho nu. E nós temos o microscópio, que é aquele que a gente enxerga tudo lá dentro, que é fica super nítido. Então, ali, olhando aquelas imagens, qual que foi a olho nu? Qual que foi com lupa, que chegou mais próximo? A lupa é uma lente de aproximação, então ela fica mais próxima, parece que vocês estão vendo bem de pertinho. O que é isso, né? Vocês vão ter que olhar ali e me dizer. Página 49. As afirmações abaixo estão corretas? Reescreva-as fazendo as correções necessárias. Então, ali nós temos a atividade A, B e C da 3, tá? Vocês vão me dizer o que tá errado ali. Então, vocês vão escrever novamente aquela frase da maneira correta. Ela tem alguma coisa ali que não tá correto naquelas frases ali. Então, vocês vão ter que me dizer o que é, tá? Tem alguma coisa ali. Todas elas têm alguma coisa para mudar. Bom, atividade 4 fala assim: observe a tirinha a seguir e depois responda a questão. Então, aqui na tirinha, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ali, nós temos uma menina doente e uma menina espirrando com sua amiga. Então, ela tá ali com a amiga, ela chega, espirra, não bota a mão na boca, olha ali, ela não botou a mão na boca, não botou. Olha ali. Então, ela só espirrou, né? E a amiga ali olhando ela. Depois nós temos, então, uma mãe levando um chazinho, eu acho, para a filha que está doente. Depois tem 3 perguntas ali. Por que a menina de roupa amarela, que é a amiga da que está espirrando, ficou doente? Ó, por quê? Por que essa menina ficou doente? Olha ali, é uma cena, tá? Por que ela ficou doente? B. Que tipo de micro-organismo causa a gripe? Vocês sabem, essas estão afiadinhos. C. Como a menina do primeiro quadrinho poderia ter evitado a transmissão da gripe para sua colega? Então, nós tínhamos ali uma menina doente que ela espirrou. Teve vontade de espirrar, espirrou. E a colega estava próxima. E aí? Como que ela poderia ter evitado? Como que ela poderia ter se protegido e protegido a amiga, né? Agora vocês sabem, com esse monte de coisa que nós estudamos, o que vocês estão vendo na televisão, tem várias maneiras que a gente pode se prevenir. Bom, na página 50, então, atividade 5, fala que é para ler uma frase, um textinho que tá ali abaixo. Ler e responder. Então, vocês vão ler. Ali em cima diz assim: as cáries são causadas por bactérias que vivem em nossa boca. Ao se alimentarem de restos de comida, as bactérias produzem substâncias que... Leia o texto e responda. Número 5. As cáries são causadas por bactérias que vivem em nossa boca. Ao se alimentarem de restos de comida, então elas se alimentam do resto de comida que fica na nossa boca. Por isso é tão importante escovar os dentes. Voltando, as bactérias produzem substâncias que corroem esses dentes, né? Então elas produzem aquelas substâncias que vai corroendo o dente.
produzindo as cavidades que chamamos de cáries. Então, a cárie fica ali, ela promove aquele buraco, fica aquele buraquinho, né? E naquele buraquinho fica a cárie. Por isso que é tão importante escovar os dentes todos os dias principalmente depois das alimentações. Bom, ali tem uma pergunta. Como a escovação dos dentes pode prevenir a cárie? Como? 6. Observe a foto e responda. A foto mostra o fungo interior. Explique. Olha ali. Nós temos ali uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a imagem para vocês. Não dá para ter nitidez, né? Minha câmera não mostra tão bem. Mas vocês têm no livro de vocês, na página 50, mostra então ali os cogumelos, né? Os fungos. Então ali, explique um pouquinho, ali na parte interior do fungo ou na parte exterior? O que diferencia o fungo das plantas? Você lembra que a prof mandou um vídeo? Quem é que viu aquele vídeo das curiosidades, né? Que a prof mandou para vocês? Qual que é o ser vivo que é maior no mundo? Quem que é? É o cogumelo. A prof também não sabia, a prof descobriu com vocês. Né? A gente sempre pensa que é baleia, que são animais grandes que a gente enxerga, mas não. É o cogumelo, né, nos Estados Unidos, que é bem grandão. Bom, ali na atividade 7, leia o texto e responda. Aí fala assim, ó. Fabiola pegou uma fatia de um pão para fazer um sanduíche. Olha só, então ela pegou lá um pãozinho para fazer um sanduíche. Mas reparou que ele estava embolorado. Então, ele estava embolorado. Quando mostrou para o seu irmão mais velho, ele disse: acho que dá para usar o pão. É só raspar o bolor. Dá para fazer isso? Será que dá? O bolor ele não fica só em cima. Vocês lembram que ele entra também? Você concorda com o irmão da Fabiola? Por quê? A gente já viu sobre isso, né? Coisas emboloradas podem causar doenças muito, muito, muito graves. 8. Leia a notícia e em seguida responda as questões abaixo. Então nós temos ali uma notícia e depois nós temos ali a atividade A, B e C, para que vocês respondam também. Vamos lá então? A primeira vacina contra a esquistossomose, que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, estará pronta em 2020. Então essa matéria foi feita em algum tempo, ela foi feita ali em 2018. O prazo da vacina seria em 2020, este ano. A Fundação Oswaldo Cruz, responsável pela pesquisa, anunciou que, após 30 anos de estudo, a produção em larga escala e distribuição da vacina, o nome da vacina, SM14, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Começará. Vocês já devem ter ouvido bastante essas siglas agora, né? Elas também, mas o pessoal está falando bastante sobre as pesquisas de vacinas, né? A pesquisa para o desenvolvimento da vacina foi escolhida como uma das 5 prioridades pela Organização Mundial da Saúde, relacionada à precariedade de saneamento. A esquistossomose é transmitida pela água contaminada com larvas e vermes. Então, as águas que são contaminadas pelas larvas e vermes provavelmente vão ter essa doença, né? Vão causar essa doença na gente. Então, qual a doença a vacina da notícia do texto previne? B. Explique com suas palavras como a vacina protege o nosso corpo de algumas doenças causadas por micro-organismos. Então, vocês vão explicar com as suas palavras, como vocês entendem, nós já estudamos bastante sobre esse conteúdo, como é que vocês entendem isso, tá? Como é que a vacina protege o nosso organismo? E a C, por que é importante que a vacina passe por testes antes de ser produzida e aplicada? Por que precisa testar ela, ao invés de, eu sei que essa vacina é para isso, já sai aplicando em todo mundo? Por
que é tão importante testar, ver se dá certo, né? Ver se funciona. Por quê, né? 9. A vacinação é importante? Por quê? Por que a vacinação é tão importante? Porque é tão importante a gente se prevenir, porque é tão importante a gente ter uma saúde, cuidar da nossa saúde, né? Fazer essas vacinas certinhas. Por que é tão importante? Pensa lá e coloca lá na atividade, certo? A nossa aula de hoje foi essa, foi um conteúdo de revisão. Lembrando que se vocês chegaram na página 51 e vocês não fizeram as páginas anteriores, eu quero que vocês parem e façam, realizem essas atividades. É muito importante que vocês façam todas as atividades, deixe tudo em dia para que vocês consigam fazer bem tranquilamente a página 48, 49, 50 e 51. Certo? Uma excelente aula para vocês, um excelente estudo. Tudo de bom, um grande beijo. Tchau, tchau!